Acho eu que estamos no ar. Vamos ver. Sempre temos que ver. Por quê? Sim, já estamos no ar. Vamos então ao YouTube aqui para ajeitar as coisas direitinho. Vamos lá. Aparece aí para gente. Voltar no YouTube aqui. Volta. Seu canal. Gente. Quem não sabe mexer faz isso. E Pô, já é bingo. o 10º, Gabriel. Você tem que Seu se tacar canal. aqui já. Já é o 10º. Estamos no ar. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos assiste ou vai nos assistir. Boa noite para quem nos Boa assistiu. noite. E boa noite à minha convidada mais que especial, minha vizinha, minha irmãzinha, e, por um acaso, minha xará também, Gabriela Epifânio. Boa noite, Gabi. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo e futuramente também ouvindo e vendo a gente. Então, e aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui em Teresópolis, no interiorzão do Rio de Janeiro. Do Oeste. Tá de volta, né, a casa. De volta a casa. 3 meses já. 3 meses. 3. Vai fazer 4, vai fazer 4. Vai fazer 3 4. meses, um pouquinho. E deixa eu te perguntar um negócio. Me explica. A Gabriela hoje é psicóloga, logoterapeuta. Uhum. Hoje as pessoas andam na Exatamente. rua, olham para você e te chamam de doutora Gabriela. Não Alguém. chegamos nesse nível ainda. Mas quem sabe, né, no futuro. Quem sabe um dia. Mas a pequena Gabi, um dia sempre sonhou em ser psicóloga? Olha, desde que eu era adolescente, eu queria psicologia. Porque eu queria aquele clichêzão, né? Poxa, eu queria ajudar as pessoas, eu gostava de ouvir as pessoas, muitas pessoas me pediam conselho já, mesmo eu adolescente, né? Enfim, sempre também me sentia e as pessoas também falavam isso, que eu era uma menina madura para minha idade, enfim. E quando eu pesquisava sobre psicologia, eu me encantava muito, né, com o universo psi. E, Uhum. e aí no terceiro ano, deu a louca. E aí eu prestei para arquitetura. Não sei, deu a louca, eu desisti de psicologia, eu prestei para arquitetura. E eu não passei em algumas, mas não passei na federal que eu queria. Uhum. Enfim, aí eu entrei pro cursinho e no cursinho eu vi que não era arquitetura a minha praia, né? Que era realmente psicologia. Aí voltei pra psicologia, prestei vestibular, passei, cursei psicologia, me formei em 2019 e cá estou eu, formadíssima. Mas nesse meio, assim, você falou que decidiu na adolescência. Nunca pensou em Uhum. outra alternativa, tipo médica, advogada, né, arquiteta, como você falou, ou Eu engenharia? pensava sobre arquitetura. E aí eu fiz um curso, porque para arquitetura você tem que fazer teste de habilidade específica, né? E Sabia aí disso. eu fiz Nunca um vou passar em curso. arquitetura na minha vida. Não sei desenhar. Então, aí eu tive que fazer um curso para aprender. E aí eu gostei muito do curso, mas depois eu fiquei, caraca, eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha vida, eu não vou aguentar. Aí eu vi que realmente era viagem minha, sabe? Eu mudei, tipo, do nada, assim, em cima da hora. Eu vi que não ia ter muito futuro, não. Aí eu voltei para psicologia. Aí foi. Decidida o seu lado profissional, você pensou e depois de sair se especializou em logoterapia. Explica para a gente um pouco o que é isso e o porquê de você ter escolhido essa área. Então, eu escolhi essa abordagem já antes de entrar na faculdade. Eu sou dessas. Antes de entrar na faculdade, eu já conhecia essa abordagem,
A abordagem psicológica, para quem não conhece, é a linha que te orienta, né, na terapia, principalmente na terapia clínica. Então, tem várias abordagens, né? Tem Acabamos de receber um elogio da psicanálise. Natália Mourão. Lindos. Nath com uma foto de um shih tzu, fofa. Tem várias abordagens, né? Tem a psicanálise, tem Gestalt, tem TCC e tem a logoterapia. E a logoterapia é uma abordagem centrada no sentido da vida. É uma abordagem fenomenológica existencial. O pai dela é Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração. Muita gente Uhum, conhece a história dele, que é uma história muito bonita. E, enfim, já na faculdade eu comecei a especialização e uhum. terminei ano passado a especialização em logoterapia. E Uhum. agora eu sou logoterapeuta, né? Você já está atendendo? Já estou atendendo online, minha clínica online. Não é Graças a Deus, mesmo? deu muito E certo. CRP, tudo certinho, já direitinho, pagando aquela Tudo anuidade. certinho, pagando aquela unidade. Show de É. bola. Pagando feliz, só que não. Se, por exemplo, alguém quiser te procurar, como é que faz? Bom, só mandar um zap, falar comigo por qualquer rede social. Eu vou deixar aqui depois na descrição. Clica aqui no link. Mentira. De fato, né? Clica no link aí da rede e Sim. procura se você tiver aí precisando ou quiser É, conversar. É, a gente teve o primeiro episódio, a estreia, né? A ideia desse podcast foi com o Paulo, que falou um legal. pouco também da história sobre o Vitor Frank. A gente ia conversar só um pouquinho, mas durou quase 1 hora e meia. E foi assim, quem puder assistir também, quiser entender um pouco mais de logoterapia, dá uma olhada lá no primeiro episódio que a gente vai. Deixa eu deixar o link aqui embaixo também. A gente vai. Vocês vão entender, né, o porquê. Mas aí, no meio disso tudo, Gabi, a gente falou já da tua trajetória profissional, você falou que está atendendo, você falou que gostou dessa área, especializou. Antes de eu entrar nesse quesito que eu quero entrar, eu queria te perguntar. Você falou que existem várias áreas da psicanálise, né? Da Alguém estava psicologia. falando. Oi? Da psicologia. Psicologia e psicanálise. Enfim, tem uns que têm uma abordagem mais fria, tem outros que têm uma abordagem mais. Como que funciona isso assim? Porque tem psicólogo, por exemplo, que senta lá, você acha que vai para uma terapia, pelo menos quando eu comecei a fazer, eu achei que ia para uma terapia, né? Ia sentar lá, você vê muito filme, tinha um divã para eu deitar e ficar lá contando as minhas coisas e ficar uma pessoa, uma mulher, um homem, né, com cara de nerd anotando assim, né? E a gente depois descobri que não. A minha era mais ou menos, eu sentava na cadeira, conversava e tal. E enfim, isso a minha prima também, que também é psicóloga, estava me falando que existem essas diferentes abordagens. Né? Ela está no episódio anterior, e quem quiser dar uma olhada também. Ah, legal. É, e como que funciona assim, então, essa abordagem de quem é logoterapeuta? É um negócio mais assim, junto com o paciente, ou é aquele negócio mais separado? Então, a logoterapia, ela tá no campo, no guarda-chuva, né, que a gente chama, das abordagens existencialistas e fenomenológicas, que é um campo, né, das abordagens, que tem várias abordagens dentro desse mesmo guarda-chuva, né, como a Gestalt, e outras. É uma abordagem mais próxima, né, mais próxima que, por exemplo, a psicanálise, né, que a gente tem essa visão dos filmes, né, que a gente deita no divã, de costas pro terapeuta, e tem uma relação super, né, distante. Antigamente, nos consultórios de psicanálise, para ter uma noção de como tinha essa distância mesmo, né, entre o paciente e o terapeuta, tinha duas portas no consultório. Duas portas, uma de entrada e outra de saída. Para as pessoas não, por exemplo, não se trombarem, digamos. Quando você atende seguidinho, né? Uma pessoa no horário seguido, para elas não se cruzarem. Então a pessoa entra por uma porta e sai pela outra. Então, tipo, era Mas super assim, frio. impessoal, era
cheio de dedos, né? Cheio de nome toque. Se você encontrasse o seu terapeuta na rua, ele não falava com você, ele fingia que não tinha visto. Era super, assim, distante, né? E uma coisa que o Frankl fala muito, outros, outros grandes autores também já falaram isso, que o que cura, né, a relação, assim, o que cura o cliente, né, o paciente e tal, é a relação que ele tem com o terapeuta, o vínculo que ele estabelece ali com o terapeuta, né? Porque, digamos, Uhum, a relação que ele estabelece com o terapeuta teria que ser a relação ideal, né? Digamos, uma relação ideal entre dois seres humanos, né? E aí, uhum, por essa relação, a pessoa amadurece, a pessoa tem um autoconhecimento, a pessoa começa a trabalhar nela mesma, né? Para mudar, assim, mudar para melhor, né? Sempre buscar as virtudes, os uhum, valores. Então, o que cura mesmo é essa relação terapêutica, né? E se for uma uhum. relação muito impessoal, é uma coisa muito fria, né? Assim, claro que tem, não sei, cada um também tem a sua abordagem, as suas ideias, as teorias que pratica, que estuda, enfim. Mas Uhum. o que eu vejo é que realmente como Frank e outros grandes autores dizem, né, que realmente o que cura é essa relação entre o paciente, o cliente e o terapeuta. Massa. Indo já para outro lado da vocação, Gabi formou-se psicóloga, Gabi especializou-se, como a gente já falou, mas quando eu conheci a Gabi, que eu conheci, que disse para mim, vou casar, vou ter um monte de filho e tal, etc. Um certo tempo, eu andando na rua, encontro com a Gabi, e a Gabi me diz que vai fazer, para quem não sabe, ela já morou no mesmo prédio que eu. E a Gabi me diz que ia fazer uma experiência no Focolare. Ia passar uma semana, não foi que você passou lá com as meninas? Foi uma semana? É uma semana, 10 dias por aí. 10 dias, né? E eu falei, sério, mas, tipo, por quê? Ele disse, não, eu tô sentindo isso no meu coração. Então eu falei, opa, interessante. Aí eu achei, disse, não, ela não tem. Será? Aí você falou para mim, depois, quando eu viajei e voltei, que você tinha decidido ir fazer a pré-escola. O que é? Como foi essa experiência e o que é essa pré-escola? Explica para a gente um pouco. Então, no movimento dos focolares, você pode se consagrar com dois estados de vida, né? É diferente de algumas novas comunidades que você pode se consagrar com as promessas temporárias sem o seu estado de vida discernido, né? O estado de vida é se você é solteiro ou casado, ou se você vai ser celibatário, né? Então, no focolário, você só pode se consagrar quando você tem o seu estado de vida discernido. Ou você se consagra sendo celibatário, ou quando você já contraiu o matrimônio. E eu sentia muito forte, assim, sempre senti muito forte o desejo de radicalidade, de viver para Deus, por Deus, enfim. Uhum, E por sentir esse desejo tão grande dentro de mim, eu fiquei pensando, né? Por que não me consagrar totalmente, completamente, né? De corpo e alma a Deus? E aí eu lembro que fiquei até pensando, gente, será que é para eu ser religiosa? Será que é para ser freira? Não sei. Até sondei essa parte também. E vi que não, que meu carisma era o carisma da unidade, né? Dos focolares. uhum, E então eu conversei com algumas focolarinas consagradas, né, de vida comum, celibatárias, e coloquei para elas esse meu desejo, né? É o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de segui-lo radicalmente. E elas falaram: Gabi, faz uma experiência aqui no Focolare, né? E eu fiz. Só que assim, sempre quando a gente faz uma experiência, né, de discernimento e tal, todo mundo fica, parece que você já tá taxada, já entrou, já se consagrou, já tá há 10 anos lá. Só que não é assim, é você faz uma experiência, né? E eu sempre fui muito decidida, né? 880, pra mim, vai ou racha. verdade. Eu entendi que eu entendo que eu preciso ser assim, porque nem é muito do meu temperamento ser assim, não. Mas eu entendi que eu precisava ser mais assim, então é uma coisa que eu levo assim pra minha vida, de ser decidida, de ser prática, de ser, enfim.
E aí eu comecei a fazer essa experiência, né, no focolário, com as focolarinas, as consagradas. E sentia, poxa, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que Deus quer pra mim. E comecei a seguir o caminho, né? O caminho de discernimento, o caminho de preparação. E fiquei aí uns 2 anos seguindo esse caminho, no Rio, morando na minha casa mesmo, terminando a minha faculdade. Abraço pro pessoal do Bartoldi aí que estiver vendo, vai ouvir a gente, viu? Alô, portaria! Eu mandei pro. Hoje eu falei com eles lá, que eu tinha que ver o negócio do meu pai, eu falei, e tal. Ou eles perguntaram, quando eu tive lá, disse, Gabi foi embora. Eles me chamam de Gabi e falavam, Gabi foi embora, Gabi. Ela me falou e tal. Então, um abraço para eles. Voltando. E aí, quando eu me formei, eu fui para São Paulo. No interior de São Paulo, a gente tem um centro dos focolares. A gente chama de Centro de Mariápolis, né? Dentro da Mariápolis tem o Centro Mariápolis. Mas, enfim, a gente foi nessa pequena cidade, nessa cidadela, que é um centro de formação, né? Então, eu fui lá Foi e quando que você foi fiquei... para lá? Eu fui em fevereiro de 2020 e voltei em Quase. dezembro de 2020 mesmo. Eu fiquei 10 meses lá. E lá a gente chama de pré-escola de formação de focolarina. A primeira fase ali, é a primeira formação que as consagradas celibatárias recebem para depois se consagrar, né? Uhum. Então você faz 10 meses ali de experiência, né? Vivendo como uma celibatária, uma consagrada, né? Então, trabalhando, estudando, fazendo apostolado, Uhum. uma vida muito intensa, muito bela, muito mesmo, Uhum. com pessoas incríveis. E foi uma experiência maravilhosa, mas foi uma experiência muito sofrida também, né? Porque a gente fala que quando a vocação, encontrar a vocação, é como se você fosse numa sapataria. A gente vai na sapataria, vê vários sapatos muito bonitos mesmo. E aí você escolhe. Aí eu escolhi o sapato, né? Eu escolhi esse sapato. E aí quando eu fui pedir para a vendedora da loja para eu experimentar o sapato não cabia no meu pé. Tinha Mas alguma eu coisa errada. tinha alguma coisa, não era o meu número, só tinha aquela forma, entendeu? E aí eu tentava ir daqui, Nossa. tentava de lá, o sapato não queria entrar. E aí foi duro, né? Porque você se vê naquele sapato, né? Com aquele sapato, saindo pelo mundo com aquele sapato. Você se vê, caramba, que sapato lindo, o sapato mais bonito que eu vi na loja, e não sei o que, não sei o que lá. E você faz planos de você usar um sapato, enfim. E você sofre, porque você tá vendo que não tá dando aí, né? Você tá com a maior boa vontade pra calçar o sapato, essa droga do sapato não tá dando no seu pé. E aí você vê outras pessoas calçando o sapato e deu tão certinho. Poxa, por que que nela deu e em mim não tá dando? Então foi um pouco essa experiência, né? E aí vem o vendedor da loja e te mostra outro sapato. Fala, Gabriela, olha, esse sapato não tá dando, mas pode ser que esse outro dê, né? Então, vamos lá, tá bom? Vendedor da loja. Vulgo Não DJ. era, não era o sapato 40, não, né? Não, tudo bom, era um menorzinho. É um pouquinho menor. Mas continua, só para quem é de dentro vai entender a piadinha. É... E aí, olha, esse sapato não tá dando, filha. Tem outro sapato aqui que é tão bonito quanto. E tenta aí, ver se dá no seu pé. E aí eu tentei e deu. E você tem que fazer aquela também experiência de desapegar do outro sapato, que não é fácil. Mas Deus dá a graça, né? Assim, então, foi uma experiência muito bonita, muito forte, que eu vou levar para toda a minha vida, mas que me amadureceu muito também, sabe? Como pessoa, tanto o meu lado humano, né, quanto o meu lado espiritual, enfim. Você lá eu convivi com meninas, né? De todas as partes do mundo, tinha América Latina, Portugal, enfim. Tinha Então Venezuela, foi, né? Tinha uma tinha venezuelana, né? venezuelana, cubana, guatemalteca, argentina, portuguesa. Não tô esquecendo Uhum. ninguém. E veio para Gineto, nossa, atravessou o E oceano, podia ter
porque são só 3 pré-escolas agora no mundo, né? Em Né? Gineta, na África, Tagaitai, mais ou menos, assim, estão vendo se realmente vai ter. Com a pandemia tudo meio que mudou um pouco, né? Hum, Enfim, Tagaitai e lá em Trento, na Itália. Trento, São sim. esses lugares. Então, a referência da América Latina, né, da América Central e da América do Norte é Gineta. Então, todo mundo que sente o chamado, né, a vocação, quer fazer uma experiência, aí que mora no continente, vem para cá. Uhum. Eu lembro, Gabi, lembra que a gente foi no aniversário da Rayane, você me dizendo, né, você me dizendo no ônibus, não, é isso mesmo, tá aqui o anel, e opa, porque eu não acostumei com a posição da câmera, aqui o anel e tal. Aí eu lembro que o Ricardo, sabe, chegou para mim e falou assim, nossa, ela é muito bonita, né? Aí eu disse, tá, mas e aí? Você não, tu não quer namorar com ela, não? Eu disse, não, cara, o noivo dela é muito brabo. Ô, Manel, isso é só uma brincadeira, viu? Se você ver esse vídeo, saiba que é só uma brincadeira. O noivo dela é muito bravo. Diz que é o noivo dela. O noivo dela é um cabeludo aí, tem muito tempo que anda Você pela conhece? terra. Não sei se você conheceu. Aí ele não entendeu, ele riu e saiu, né? Aí você falou que estava muito decidido. Aí você disse que o sapato apertou. Quando foi que o sapato apertou? Quando foi que deu o clique assim de dizer, poxa, essa experiência está me enriquecendo, mas isso não é para mim. Então, como eu estava muito decidida, o perigo também de você estar muito decidido, muito ali com sede ao pote, é que você fica meio cega, né? Então, eu lembro Uhum. que antes de eu ir para Mariápolis Geneta, quem me acompanhava aqui era a Maísa, que está em BH agora. É. E eu lembro muito bem de um dia que eu fui para lá ter formação com ela, né? Que ela falou para mim, Gabi, e se você for para pré-escola e você lá entender que não é vontade de Deus para você? Cara, eu surtei. Eu falei assim, Maísa, você tá louca? Isso não vai acontecer, tá certíssimo, é isso que eu quero, entendeu? Isso antes de você ir para a pré-escola. Antes de eu ir pra pré-escola. Não, é isso que eu quero, não tem nem perigo. Tá, tá, tá dominado tudo. Já pode me dar correntinha de ouro aqui se quiser. E aí, eu caí do cavalo lá, né? Tipo, assim, eu fui muito livre, muito desprendida da vida daqui, né? Porque eu já tava nessa preparação, né? De 2 anos, de, poxa, vou largar tudo. Então eu já tava super desprendida, assim, já tava mais lá do que aqui, sabe? Quando eu fui, já, enfim. Só que lá, quando uma coisa é você é, imaginar como vai ser, você idealizar, né? Outra coisa é quando você tá lá na prática, né? Então eu imaginava que, assim, claro, teria seus desafios e tal, mas que, como era minha estrada, Deus ia me dar graça e, enfim, ia dar tudo certo. E chegando lá, assim, desde que eu cheguei, eu já senti um incômodo. Engraçado, né? Eu já senti um incômodo. Mas eu O fiquei, calo. eu sou psicóloga, né? A pessoa pensa, é a coisa É, da adaptação, coisa da é. adaptação, você está se adaptando, muita gente nova, diferente, está em um lugar diferente, adaptação. E a gente sabe que a adaptação leva aí uns 3 meses, né? Eu falei assim, não, 3 meses aqui, depois eu vou estar ótima, maravilhosa, show de bola. Aí os benditos 3 meses passaram, o negócio não, esse incômodo, né, que eu sentia assim dentro de mim não passou. E eu colocando sempre em comum, né, com a nossa formadora de lá, Ani, maravilhosa. Enfim, ela sempre me acompanhando muito de perto, acompanhando essa minha angústia, coitada, ela sofria comigo também. Mas eu sempre assim, né? Eu no começo eu achava que era uma aprovação, né? Eu não queria me questionar, né? Eu tava tão certa assim do que eu queria que eu não queria me questionar. Então eu achava que era uma aprovação, eu achava que era uma fase, eu achava que ia passar, mas não foi passando, né? Então passou fevereiro, passou março, passou abril, passou maio, passou junho. Junho eu tava muito mal, assim, muito mal, com muita angústia. E aí, e eu tentando, assim, né? Tipo, tá tudo bem, vai passar, tá tudo certo e tal.
E aí essa minha formadora chegou pra mim e falou, Gabi, se não te faz feliz, se você não tá feliz, se pergunte se é mesmo sua vocação, né? Porque Deus não quer que a gente viva triste, não quer que a gente fique, sabe, forçando uma coisa que não é. E foi muito legal, porque ela foi falando, a estrada do matrimônio também é uma estrada muito bela, né? E ela foi falando, assim, é, foi tentando me abrir, né? Abrir meu coração. E, e eu fui vendo que eu precisava disso também. Eu precisava estar totalmente livre, né? Não só livre das coisas que me prendiam aqui, que nisso eu já estava super livre, mas livre de qualquer apego que eu tinha, né? Apego à vocação. Porque lá eu descobri que a gente pode ter apego à nossa vocação. Apego ao que a gente idealizou, apego ao. Sim, tudo vem a nossa humanidade, né? Vem apego ao que as pessoas falam de você, porque sempre falam, nossa, uma menina tão jovem, né, com o futuro aí todo pela frente, tá se doando tudo a Deus, que bonito. Você, mesmo não querendo se apegar a isso, você vai se apegando, assim, sem querer, né? Enfim. E aí fui fazendo esse trabalho de me despojar de tudo mesmo, de ser livre de tudo. Falar, Deus, olha, eu tô aqui, eu larguei tudo e se você quiser eu largo tudo de novo, né? Eu largo tudo de novo, eu largo isso daqui, eu largo tudo, porque eu quero fazer a sua vontade, isso que importa. Não quero fazer a minha, porque a minha vontade era entrar no focular e era viver minha vidinha ali e tal. Esse E apego que a gente tem é muito difícil, né, de se soltar, porque Jesus mesmo fez isso, né, na hora do... Já estava rezando os mistérios dolorosos ontem, né, a gente fala do que ele, na hora que ele sente agonia no Horto das Oliveiras, né, disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas que seja feita a tua vontade. é difícil. É difícil, principalmente quando são coisas muito boas, né? Quando são coisas boas, belas, né? Poxa, uma vocação, a consagração total celibatária. Poxa, é uma coisa muito bonita, né? E E eu já estava construindo isso na minha cabeça, já tinha 3 anos quase, né? Então, desconstruir tudo, né? E eu senti que eu fiz essa experiência de entregar para Deus tudo de novo, né? Eu fui para lá, entreguei tudo, minha carreira, meus sonhos pessoais, minha família, meus amigos, minha cidade. Entreguei tudo. E lá ele me pediu tudo de novo, né? Me pediu a vocação, os Botou meus tudo dentro de desejos. uma caixa e disse, está aqui, Deus, toma, né, uma caixa pesada. Aí ele disse, minha filha, eu não vou carregar isso não, tome de volta, né, Uhum. tome de volta. Agora, Foi muito. não, pode falar. Não, se deixar, eu fico aqui 3 horas falando, pode Não, falar. por favor, continua. Não, mas que a experiência foi essa, né? De realmente ir totalmente livre. Livre até de, de coisas bonitas, né? De coisas belas, de coisas boas, que seriam também do agrado de Deus, né? Mas Uhum, de realmente ser livre para fazer a vontade dele, não o que você idealizou, o que você planejou, ou enfim. uhum. E assim, se jogar, sabe? Se eu não fosse, eu fiquei Uh, pensando, né? Se eu não fosse pra lá, talvez eu passaria minha vida toda me perguntando: e se? e se E esse é o se problema, for? né? E se E fosse? se? Então também foi muito bom eu fazer essa experiência, sabe? De cara, se eu tô sentindo, vamos lá tentar, vamos lá ver, entendeu? Acho que ultimamente a gente tem muito medo de fazer isso, né? De largar tudo, de ir. A gente até faz isso, né? Mas faz para ir pro intercâmbio, Mas olhando faz para para. trás, né? É. É, mas olha, foram 10 meses que foram muito frutuosos para mim, sabe? Como pessoa, como ser humano, como mulher, como filha de Deus, como católica, como membro do movimento dos focolares, como psicóloga, como tudo, assim, realmente foi muito frutuoso esse tempo, né? Uhum, E porque realmente foi um tempo entregue a Deus e gerou uhum. frutos. Agora, assim, você não. Isso não saiu, por exemplo, não é que você tenha sido influenciado. Você tem dois grandes, três no caso, porque tem o Lucas também. É o Lucas, né? Eu sempre confundo ele. É o Lucas. Tem o Lucas também, que está, para quem não sabe, é o irmão da Gabi. Ele está aí com vocês ou voltou já para as missões da Shalom? Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, ô Lucas, queremos você aqui.
Chama ele conta a experiência Depois dele tu me dá todinha. o zap dele. Essas casas Você de tem um. missões, de Uhum. missionário. Você tem o Lucas e tem os seus pais, né, que decidiram, né, dedicar a vida depois de um tempo, você já me explicou, a Shalom e tal. Inclusive, eu tinha encontrado uma vez como eles conhecem o fundador, né? Inclusive já esteve lá na sua casa e eu já tive o Uhum. prazer de subir no elevador com eles. Eu conto para o pessoal não acredita, mas enfim. Você tem esses exemplos e eu queria saber, mesmo assim, existiu alguma coisa, aquela saudade da dona Fátima, de dizer assim, não, minha filha, é isso que você quer mesmo, a gente te Uhum. apoia e tal, mas fica aqui, porque a mãe sente essas coisas, né? Aquilo, né? Solta com uma mão segurando na outra. Deixa eu ver aqui no celular. Cara, lá em Avisa casa quando foi chegar muito lá, tranquilo. né? Avisa quando chegar Não, lá lá e em me casa liga todo dia. foi muito tranquilo em relação a isso. Desde que eu contei assim com muito tempo de antecedência antes de eu ir, né? Então foi muito tranquilo. Eles falaram, filho, se é isso que você quer, se é isso que você sente que é a vontade de Deus, a gente apoia. Até porque também meus pais lidam muito com missionário, né? A gente que sai de casa com 17, 18 anos para ser missionário pelo mundo, então é uma coisa que tá muito no nosso dia a dia, né? Sempre teve muito no nosso dia a dia. Então não foi uma coisa de, ai meu Deus, fomos pegos de surpresa. Não sei como é que funciona essa coisa de missionário, de não sei o quê. Não, porque eles convivem com isso todos os dias. Então foi mais simples, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa meio desprendida e desapegada. Então, para mim, essa parte não foi muito difícil. Claro, né, que eu tinha até que me lembrar de que eu tinha que ligar, né, que eu tinha que... Enfim. Mais ou menos também. Se deixar, vai. 3 meses depois, oi, mãe, estou viva, ainda estou aqui. Exatamente. Eles que me mandaram mensagem, filha, posso te ligar e tal. Mas enfim, graças a Deus nunca foi um problema, né? Eu ir, nem eu ter voltado. Eu vou te falar que eu fiquei até mais receosa quando eu falei que eu ia voltar. Foi difícil para mim falar para eles, né? Porque eu ainda tinha muito na minha cabeça medo das pessoas acharem que eu estava desistindo, ou enfim. Então eu deixei bem claro para eles, né, que eu não estava desistindo, que eu só tinha entendido qual era realmente a vontade de Deus para mim e que estava Uhum. sendo difícil para mim entender aquilo, né? E eles me acolheram super bem, nossa, Regada a mate, eles a são volta, né? consagrados, né? É, eles são consagrados há 20 anos, eles também acompanham, né, outras pessoas, jovens, adultos, até idosos. Então eles têm essa experiência, né, digamos assim. Então, graças a Deus, eram pessoas que quando eu ia conversar me davam bons conselhos, né? Porque eles estão nisso há 20 anos, né? Então, e eles Assim, acompanham também pessoas que querem também tomar a mesma decisão, né? Então, hoje, graças a Deus, isso sempre foi uma vantagem para mim, digamos. tem uma experiência, com uma experiência dessa em casa, deve ser riquíssimo mesmo. Não que seja, assim, não que a vida seja fácil, né? Mas assim, não é mais não, é melhor de se adaptar, né? E é melhor de você aproveitar, beber muito dessa fonte que você tem. E aí tá, você voltou. E o que te fez então porque decidir dizer assim, não, quero construir uma família? Não precisa a gente tocar no nome do, porque eu Não, te assim, disse. sempre foi um desejo, desde que, sei lá, eu era adolescente, de ser mãe, né? De ser maternidade. Eu tenho também dois irmãos mais novos, então, querendo ou não, a irmã mais velha sempre é a segunda mãe, né? São dois meninos ainda, então, querendo ou não, sempre, sempre tem aquele lado maternal também despertado pelos irmãos. Mas eu lembro que eu sempre quis, né? Sempre sonhei de ter meus filhos, né? De ter minha casa, meu marido, enfim. E quando eu senti essa atração tão grande por Deus, de fazer a vontade de Deus, de
de me entregar completamente, a primeira coisa que vem na sua cabeça, pelo menos na minha, né? Era de me entregar totalmente, né? Porque eu pensei, cara, é a melhor forma, porque eu vou estar me entregando totalmente, radicalmente, enfim. Mas com o tempo você vai entendendo também que os casais que optam, né, também por entregar a vida deles a Deus, é uma doação integral, né? É uma doação 100%. Porque você está ali aberto completamente para a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus vem diferente da dos celibatários, né? Para um casal. Uhum. O casal vem por meio dos filhos, vem por meio do esposo, né? Do cônjuge, vem por meio de todo aquele amor que brota do amor entre os esposos, né? Então, enfim, tem uma frase que um santo muito famoso aí diz, né, que o casal, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, devem ser para o consagrado, né, o sacerdote, a freira, o celibatário, um espelho da relação da Trindade, né? Da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o sacerdote também tem que ser esse espelho, né? Da relação com Deus para o casal. Então, em qualquer estado de vida que você se encontra, ou que você sonha em ter, que você acha que é a vontade de Deus para você, você pode sim se doar completamente, 100% a Deus, né? Então, eu acho que entender, principalmente, né? a- que essa junção é possível foi muito importante para mim. Assim, eu sempre soube disso, né? Mas eu achava que era que não era tanto assim, sabe? Não sei, aqueles juízes, assim, aqueles prejuízos que a gente tem, né? Prejuízos que a gente tem. Hum. Mas, mas graças a Deus eu entendi que Deus pode nos chamar a nos doar totalmente, 100%, também por meio do matrimônio, né? A nos doar radicalmente por Ele, para Ele, também por meio do matrimônio, né? Isso que foi a pepita, né? Que brilhou nos meus olhos. Ah, mas eu tinha gente, só para vocês saberem, eu falei que ainda aí, se eu jogasse na Mega Sena, tivesse esse dom, mas graças a Deus o dom é para ver coisas boas. Você falou para ele que você ia estar aqui? Cara, eu falei hoje, na verdade, mas eu não sei se ele vai. Acho que ele não tá acompanhando, não. Ah, Ele acabou de sair do plantão, coitado. Tá, deve mas estar morto. um abraço para ele. Ele sabe Ele quem pode ver é. depois também, enfim. Enfim, ouve aí depois. Então, você chegou, vocês se encontraram, decidiram, estão caminhando. Agora, vamos passar para o outro aspecto que a gente fala aqui, oração. Eu sempre cito, Gabi, aqui para o pessoal, eu tive com o padre Valdecil, porque você conhece, foi 1 hora e meia riquíssima, assim, dele falando e tal, e assim, tive com um amigo já também, a mesma coisa eu já falei mais ou menos nos episódios, né, já tive com uma amiga que é evangélica também aqui, quem quiser ver o segundo episódio com ela, tem uma história de vida muito linda, e eu sempre pergunto sobre como é a vida de oração. Existe uma música do Gilberto Gil que fala que o nome é Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí, assim, como você falou, já estou no 10º episódio, mas eu nunca deixo as coisas prontas. A letra fala do desprender, né? Do desamarrar, do desapegar do mundo, assim, como se você tivesse ligado ali e, peraí, que agora, né, eu tenho que desligar porque eu preciso conversar com meu pai. E aí a letra fala assim, deixa eu pegar aqui um pouquinho, a gente tem que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz e esquecer a data, perder a conta, né? Jesus fala muito do valor do silêncio da oração, isso também Deus fala no Antigo Testamento, né? Enfim, os profetas falam. E aí eu queria te perguntar, dentro desse caminho lá da vocação, de pensar que ia ser psicóloga, de pensar depois, né, poxa, acho que eu vou fazer essa experiência, eu vou para o focolar e tal. A Gabi não decidiu isso sozinha, ela não sentava, não acordava de manhã e dizia assim, não,
acordou de manhã e disse: hoje eu vou passar uns 10 dias lá no Focolário com a Maísa, com a Fátima, com o pessoal, com a Verinha. A Verinha estava na época ainda, né? Tava. Com a Verinha, com o pessoal. Eu também. Nossa, foi muito importante para mim. Com a Verinha e tal. Não, você pediu a ele. Agora, como é o método Gabi de conversar com o nosso pai? Existe assim? Você para, está andando, ou vai, quando você vai caminhando para algum lugar, através de música, silêncio? Qual a melhor para você, por exemplo? A melhor maneira? Eu tenho muitas maneiras, digamos. Assim, a maneira que, por exemplo, eu faço todos os dias, que é, assim, sagrado, há muito tempo, né? Independente de onde eu estiver, antes de eu fazer a experiência, durante a experiência, agora que eu voltei, enfim, é sempre a mesma, né? Então, o que eu faço? Eu separo geralmente é 40 minutos, varia, tem dia que fico mais, tem dia que fico. Mas nunca é menos de meia hora, né? Sempre meia hora, que é uma coisa que a nossa fundadora também, que era a Lubick, nos pede, né? De pelo menos 30 minutos de meditação por dia. Fora o terço, a missa, enfim. Então, o horário que eu entendi que para mim era o melhor, é assim que eu acordo. Depois, meu filho, o negócio começa rotina e vai ter que fazer. E aí eu não consigo parar no meio do dia, por exemplo, e fazer esse momento de oração, que é um momento que demora mais, né? Que eu levo mais tempo. Então é entre assim 40, 50 minutos mais ou menos. Eu acordo. Nem sei se dá pra ver aqui, mas a minha Bíblia. Acho que dá pra ver ali. Ai, meu Deus. Calma. A minha Bíblia. Não, tô vendo. Tô vendo. A minha tá dentro, tá aqui. Tem duas E aqui. meu livro de meditação do momento, né? Eles ficam sempre do lado da minha cama. Eu tô aqui Qual o com livro que você está lendo? minha eu tô lendo as primeiras cartas de Chiara, Carta dos Primeiros Tempos, que a Cidade Nova lançou tem pouquíssimo tempo. E tesouro. Sim, é maravilhoso. Então, o que eu faço? Eu acordo, leio um pouco a Bíblia, né? Leio as leituras do dia, para eu ir para a missa já, né? Sabendo de tudo. Medito também a leitura do dia, né? Faço uma oração livre, pessoal, né? Para Deus, né? Entrego meu dia, coloco minhas preocupações, tudo aquilo que eu preciso da graça dele, que eu ainda não consigo sozinha, enfim, tudo isso. E depois eu faço a meditação com algum texto de Chiara ou do movimento, né? Uhum. E aí eu tô fazendo desse livro agora. Mas isso tudo, assim, você ouve, tipo, ouvindo alguma música, ou tudo é no silêncio, aquela calminha e tal? Não, é tudo. Eu sou meio de fases, entendeu? Eu sou meio de fases. Tipo, teve uma fase que pra eu começar no clima de oração, eu precisava colocar uma música gregoriana, um canto gregoriano, eu precisava acender uma velinha. Eu até tenho também aqui do meu outro lado. E Eu isso. fiz um. Eu acabei de me mudar, por isso que as coisas estão meio zoadas. Mas eu fiz um mini altarzinho aqui, que tem até uma vela. Eu gosto de acender velas. Então tem Dá uma para. velhinha Não, aqui. esse aqui não tem que estar aqui, não. Olha aí a falta de organização da cenografia, pronto, está aqui também. Legal, ficou lindo. Então eu gosto de uma velhinha, que é um ícone da Sagrada Família. Essa frase é uma frase de Chiara, né? Porque és abandonado Jesus e porque és desolada Maria, eis-me aqui. É uma frase que ela e as primeiras companheiras dela, né? A primeira coisa, assim, que elas faziam quando elas acordavam, abriam os olhos, elas se entregavam, né? Assim, porque és abandonado Jesus, porque és desolada Maria, eis-me aqui. E dali acordavam, arrumava a casa, ou fazia as orações, ia para o trabalho, mas a primeira coisa era isso, né? Então eu pedi para uma amiga minha fazer a arte, ela fez, eu botei num quadrinho, e aí é sempre a primeira coisa que eu olho quando eu acordo. Só para mostrar para você também, está aqui atrás. Que Né? fofo. E aqui eu tenho a minha companheira de oração. Alexa, boa noite. Ah, tudo bom.
Ele é chique, ele. Eu não sou tão chique, Dá não. para. Não, mas é porque, às vezes, por exemplo, eu não consigo. Eu tenho dificuldade de atenção pela convivência, acho que você já notou. E aí, é assim, eu falei, cara, eu vi os caras fazendo isso no Instagram, porque eu abri um perfil também no TikTok, né? E, enfim, aí eu vi as pessoas rezando, disse, nossa, dá para fazer isso? E aí descobri outras funcionalidades. Eu não comprei, obviamente, só para rezar o texto e tal. Mas descobri outras funcionalidades, dentre essas. Aí eu falei, cara, que legal, assim, pegar, né? E aí fiz aqui o altarzinho também, acabei de me mudar. Eu estou aqui no interior de São Paulo, estou fazendo home office, então não fiquei aí no Rio. Mas, enfim, voltando. Eu também, assim, para mim, é melhor o silêncio. Né? Tanto que aqui as missas estão sem público, ou estão limitadas, então eu também, por ser grupo de risco, eu não tenho ido. Às vezes eu procuro ir muito quando não tem ninguém, assim, na Basílica, aqui no centro, que tem uma capela do Santíssimo, eu fico lá, passo os 15 minutos, né? Também leio, assim, tal, mas eu prefiro muito silêncio, apesar de eu saber que eu me comunico muito bem com ele através das músicas, né? Principalmente as músicas do movimento, ou até uma música, por exemplo, como essa que eu acabei de citar, eu até botar aqui, mas se eu botar aqui o ECAD bate e o YouTube derruba meu vídeo, e eu não tenho dinheiro para pagar direito autoral, não. Mas, enfim, tem muita gente que fala assim, eu acho muito legal esse hábito que você tem. Não, eu tenho até uma playlist no Spotify que tem várias músicas, que tem até músicas evangélicas, Rio da Vida, que eu gosto de escutar pra, não sei, às vezes você, sei lá, tá no carro, tá indo pro trabalho e você quer ali tá juntinho, né, de Deus, assim, de alguma forma. Qual é o nome da playlist? Eita, tá no meu perfil, eu acho que é To My Love, acho que é alguma coisa assim. Eu tenho uma também. Se quiser botar lá, é próprio Estus Maria. Eu botei. Mas, enfim, pode continuar. Não, aí são as músicas que eu gosto de escutar também. E às vezes eu tô escutando e tô, né, cantando aquela música em forma de oração também, né? Uhum. Quando bate aquela bad também, né? Quando você tá ali um pouquinho mais pra baixo, você fala, você põe a playlist, você vai cantando e rezando junto. Então acho que tudo, assim, também tudo é uma forma de você estar na presença de Deus, né? Uhum. É muito bom mesmo, sim. Também tem na minha playlist também tem algumas músicas gospels. Gospel não, né? Música evangélica mesmo. Todas são gospel, né? Se você for olhar a literalidade, né? Mas aí, assim, as pessoas meio que transformaram isso num conceito das De pessoas evangelho. protestantes, né? Evangélicos, protestantes, enfim. Então, Gabi, você falando da vocação, falamos da oração, agora a gente fala do humor. A Gabi sempre foi uma pessoa muito alegre, muito bem-humorada, né? E eu sempre também dou os exemplos. Oi? Ah, palhaça. Não queria falar isso, mas aos dois que estão vendo a gente aqui, né? Batemos hoje o programa. Hoje a gente está páreo duro com a novela, né? A audiência. Dá um abraço aí para o pessoal que está vendo a gente aí. Mas, enfim, Guerreiros. guerreiros. Eu sempre dou alguns exemplos, e um deles, para mim, o maior de humor, né? Porque eu acho que dá para evangelizar pelo humor. Inclusive, eu estou tentando trazer uma pessoa aqui que foi um grande humorista do ano passado. Eu não acredito que ela está aqui. A Iranária mandou um beijo para você. Ah, Narinha, Iranária, beijo, fofa. beijo, Às vezes Iranária. Obrigado pela você audiência. tem que vir pra cá também. E aí, assim, que bom. Que bom. Obrigado, Iranária, pela audiência aí. A gente se vê no Chamado a Servir. Quem quiser participar também, vou deixar aí o link depois e explico. Eu sempre cito São João 23, porque assim, depois que eu o conheci, né, foi ele que deu início ao Concílio Vaticano II, mas eu falei, cara, poxa,
o humor, as pessoas levam, sabe, vão para a missa. Antigamente se via muito o clero assim, nossa, é um padre, oh, meu Deus, eu não posso rir na frente de um padre, eu não posso rir na igreja. Obviamente você tem os ambientes, você não vai ficar conversando, falando alto, mas eu não posso, né? E dois me inspiraram. O primeiro foi São João 23 e o outro foi esse senhor aqui, que eu acho que alguém já deve ter ouvido falar dele. Polonês, famoso e tal. O Carlinhos. E que você foi Sabe? na cidade dele, né? Você foi Eu visitar. fui onde ele nasceu, na cama, lá tem escrito assim, nasci, Deus. o Asborne. Cara, é um clima assim, fora do comum mesmo, assim, sabe? O primeiro lugar onde ele celebrou a missa e tal, enfim. Legal. E eles sempre mostraram muita alegria, principalmente São João 23, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história. Assim. Sempre falava, né, muitas vezes, uma vez, quando ele foi proclamado Papa e tal, ele não tinha roupa para ele, aí ele disse que o pessoal do Vaticano estava de brincadeira, que não queria ele Papa. Aí, antigamente, os papas, para quem não sabe, andavam naquele trono, né, as pessoas carregando, a mulher gritou de lá assim, como é gordo e feio, a multidão do Vaticano parou, assim, e ele ouviu. Aí ele só olhou, desceu e disse, minha senhora, e deu a benção. Isso aqui não é um concurso de beleza, né? Se fosse... Então, assim, tem muita gente que evangeliza pelo humor, né? A gente tem o Padre Léo, nossa, que é o grande exemplo aqui no Brasil e copiado até pelo pastor Cláudio Duarte também. E eu queria te perguntar, dá para juntar o humor nesses dois quesitos que nós falamos antes? Dá para viver o humor? Né? Chiara dizia também, né? Falava muito do bom humor, eu não lembro agora a frase, o Felipe Anastácio, quando a gente teve a conversa, falou aqui, Santa Teresinha falava também de um cristão que tem um coração azedo. E eu pergunto, Gabi, e o humor, Gabi? Nossa, pra mim é muito importante o humor, né? Eu sou uma pessoa palhaço, eu sou sanguínea, né? Então, o humor Toca aqui, não, tá, nós, ó, o humor tá aqui até quando eu não quero, sai, né? Quando eu vejo, opa, saiu. Mas eu acho que super dá, eu acho que é muito equivalente também, né? Porque torna a coisa mais leve, torna a coisa mais atraente também, né? Torna a coisa mais humana, né? Mais próxima. Dá uma proximidade, né? Dá uma leveza. E eu acho que não é só que tem a ver, eu acho que faz parte também. Acho que não é uma coisa que você precisa combinar. É uma coisa que existe, tá lá, né? E que ajuda também, né? Ajuda na evangelização, ajuda na pessoa também a fazer uma experiência com Deus, né? Porque muitas pessoas têm uma visão de Deus, né? Castigador, ou que é, só tá aí para te julgar e olham tal. muito para o Velho Testamento, né? Para Sim. o começo do Velho Testamento. Então, é uma forma também de você dar uma relaxada, sabe? Ô, calma, a gente pode fazer uma piada aqui ou e ali, entendeu? É uma forma também de chamar a atenção positivamente, né? Frank também falava sobre o humor, né? Frank fala muito sobre o humor, que o humor é terapêutico, né? Você ri de si mesmo, você ri de situações engraçadas, até embaraçosas, né? Faz bem, você não se levar tanto a sério, né? A gente se leva muito a sério, a gente leva as coisas muito a sério, muito a ferro e fogo, e assim, a gente nem é tão importante assim, a gente nem é tão digno de tanta pompa, assim, né? Então a gente pode rir da gente mesmo, das besteiras que a gente faz, né? De coisas engraçadas que acontecem, nossa, tantas anedotas dos santos, né? Que são super engraçadas, que existem. Enfim, acho que é um meio muito bom e importante para atrair as pessoas, né? Para fé, para Deus, né, para deixar de ter essa visão, né, de Deus castigador, julgador, que só quer mandar todo mundo pro inferno. As pessoas têm uma visão mesmo assim, né? Distorcida, mas talvez um pouco assim, um pouco assim difícil de dizer, de entender, né? Porque muita gente, eu via muito na escola quando eu era pequeno,
Tinha um amiguinho que ele era evangélico, né? Aliás, a população do Acre, a maioria é evangélica. Então, acho que Olha. o que mais me fez aproximar de Chiara, né? Como eu já sabia e tal, mas enfim, aderir mesmo, beber dessa fonte, ser de dentro dessa fonte, foi esse aprendizado que eu tive. E aí, enfim, ele dizia para mim que eu não ia para o céu. A mãe dele era super radical, né? Evangélica super radical, porque eu andava de bermuda, eu ia não sei o que e tal, e tinha que andar de calça, porque o pastor dele tinha dito que ele tinha que andar de calça. Então, quem andava assim, sabe, aquelas coisas de criança, assim. E aí eu falei, aí você vai aprendendo, você vai crescendo com aquilo, você vai vendo que não é bem assim, não é? Que você pode dar o exemplo, né, para a pessoa. E aí eu vou até te perguntar, você acha que assim, apesar de o padre ter me dito, insistir nisso com ele, não, a conversão é um dom de Deus. Mas você acha que você pode atrair a pessoa pelo exemplo, por exemplo, dando um sorriso, trazer a pessoa para o seu lado, no caso, pelo exemplo, ou você acha que não, que o exemplo é só um degrau a mais, assim? Não, eu acho que, assim, não é o que eu acho, né? É o que a gente vê ao longo da história. O Uhum. exemplo, a gente pode até falar do ponto de vista da neurociência. O Felipe podia dar uma aula sobre isso também, né? É verdade. O que acontece? Nosso cérebro, ele tem neurônios espelho, o que faz com que a gente aprenda as coisas mais rápido do que os outros animais. E como é que a gente aprende, né? Como é que esses neurônios espelhos funcionam? Assim, falando de uma linguagem bem leiga. Você observa alguém fazendo alguma atividade. Você observa alguém realizando alguma ação. Você não precisa realizar a mesma ação para aprender o que aquela pessoa está fazendo. Claro, né, que quando você pratica, você é, retém aquilo de forma melhor, né, no cérebro, enfim. Mas você não necessariamente precisa fazer a mesma experiência. Vou dar um exemplo. Quando a gente vê alguém manipulando o fogo, quando a gente é criança, e vê que a pessoa se queimou porque encostou no fogo, a gente não precisa mais fazer aquela experiência para saber que o fogo queima. A gente entendeu, né, Uhum. por meio dessa visão da ação de outra pessoa, que o fogo queima. Então a gente aprendeu isso, a gente não precisa mais fazer o teste, né? Então, a mesma coisa acontece com os exemplos, sei lá, de uma pessoa virtuosa, né? De uma pessoa com valores. Porque, voltando ao que eu falei lá no começo, né? Por que que o que cura, né? Numa psicoterapia é a relação do paciente, né? Do cliente com o terapeuta. Que é a personalidade do terapeuta que ajuda o cliente, o paciente, a amadurecer, a se conhecer. O terapeuta vai ali orientando como deve ser uma relação saudável entre seres humanos, né? Então, a personalidade é uma força muito grande, muito, muito grande. E quando você vê uma pessoa com, sabe, eu digo personalidade forte, porque a gente está acostumado a escutar por aí, né? Personalidade forte é aquela pessoa que sai gritando, que xinga todo mundo, que não. Enfim, personalidade forte não é isso. Né? É uma pessoa que está ali servindo os outros, é uma pessoa que tem virtudes, né? Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, é uma mulher atraente. Não atraente no sentido físico, né? No sentido estético, Uhum. atraente porque ela tem conteúdo, ela é interessante, causa um interesse em você, né? E você tem vontade de estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é interessante, entendeu? Aquela pessoa tem uma Uhum. personalidade formada, aquela pessoa tem conhecimento. Então, você se sente atraído, impelido a estar perto, como se fosse um imã mesmo, né? Então, é Uhum. isso que uma personalidade forte faz. Isso é exemplo para muitas pessoas, né? Olha quantas pessoas Madre Teresa de Calcutá arrastou, olha quantas pessoas o exemplo de São João Paulo II arrastou, de todos Uhum. os santos. Chiara, que por meio de um sorriso, conheceu Natália, uma das primeiras companheiras dela, né? E aí Uhum. elas se encontraram e Natália
mudou de vida completamente por causa do exemplo de Kiara, né? Então, Uhum. não é uma coisa que a Gabriela acha. Ah, eu acho que ajuda. É uma coisa que tá Uhum. aí. Tá Pra quem quer, comprovado, né? né? Provado, não precisa achar nada. É mais velho do que andar pra frente, entendeu? É um negócio que É já tá aí. verdade. Então, é só a gente parar e observar um pouquinho. E observar também quais são as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Que são pessoas de personalidade, são pessoas virtuosas, né? São aquela pessoa, sabe, que você fala, putz, o que que essa pessoa falaria para mim, né? É, ou aquela pessoa que você busca um conselho que você sabe que vai, mesmo que aquele conselho doa, você sabe que Uhum. vai ser o certo, né? Uma pessoa que tá Uhum. ali no eixo, ali andando, né? Claro, errante como todos nós, né? Meros mortais, mas que tá ali, Aí, só um minuto que deu interferência aqui. Foi. que já Continua. adquiriu muitas virtudes, né? Já construiu muitos valores. Isso tudo atrai as pessoas, né? Ver Uhum. uma mulher, um homem consistente, né? Coerente, isso tudo atrai muito. É, chegamos aí 1 hora já de bate-papo. Ora, Indo já para a parte final, eu tenho algumas perguntinhas aí para fazer, se eu lembrar, porque eu esqueci de anotar no roteiro também. vamos ir. A, prim- a primeira é aquela clássica que eu te fiz lá no trem, na nossa reunião, mas eu te faço agora para o pessoal ver. O que a Gabriela, de 20 e poucos anos hoje, diria para a Gabriela de 14, que estava naquela de ser. Eu acho que eu respondi a mesma coisa que eu vou responder agora. Sim, provável. Vai em frente, vai em frente. Siga o que está no seu coração, o que você pensa que é a vontade de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de se sujar na experiência, né? Nas boas experiências de Deus. Siga seu coração. Siga o que você acha que é bom, belo e verdadeiro. Não tenha medo, porque se não for, Deus te recoloca. Mas você Uhum. precisa tentar para isso. Então, se joga, não tenha medo. E para os jovens que estão em discernimento? Mesma coisa, gente, se joga, entendeu? Ninguém tá aqui assinando um atestado que vou fazer isso pelo resto da minha vida. Você tá num período de discernimento, então é muito importante, né? Nesse período de discernimento, a gente está o mais próximo possível da vocação que a gente está tentando discernir ali, né? Então, poxa, se a vocação para ser freira fica perto do convento que você tem proximidade, né? Conheça aquele carisma, vá a fundo, conhece, porque a gente só ama essa frase que tá clichê, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente só conhece aquilo que a gente ama. É, Então, é como a gente fala para uma criança, né? Sabe, como é que você sabe que você não gosta disso se você não provou? exatamente. E é uma experiência boa, não é uma experiência ruim, entendeu? Não é uma experiência que você vai perder a sua vida, que você vai perder sua alma. Pelo contrário, né? Você vai ganhar. Você está se colocando ali à disposição para entender qual é a vontade de Deus, né? Você está ali Uhum. colocando aquele tempo que vai ser muito frutuoso. Talvez não seja frutuoso para o seu emprego, para o seu trabalho, para sua família, mas isso não interessa. Mas é frutuoso para Deus, é frutuoso para você, para sua experiência, né? Para sua vida espiritual, até para sua vida concreta, né? Do dia a dia também. Então, Uhum. não tenha medo de se sujar na experiência, né? Uma coisa que a gente falava muito na pré-escola, né? De, olha, você tá nessa experiência é para se ralar todo, entendeu? É para se jogar mesmo. Porque aí, se você não fizer isso aí, que vai ser tempo perdido, né? Então, conheça muito, faça experiências, né, de imersão mesmo, né, porque você só consegue possuir aquilo, aquela vocação, quando você está imerso nela, né. Então, faça um período, seja num convento, num mosteiro, numa comunidade nova, aonde for, né, que você sinta que é o seu chamado, mas não tenha medo de responder esse chamado, né? Ah, mas eu não sei se é um chamado. Filha, vai lá e comprova se é ou se não é, entendeu? Vai lá, Uhum. se joga, vê se é, se não é. Enfim. Eu vou deixar a frase aqui, porque eu estava caçando agora enquanto você estava falando, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é Gênesis 21:6, quando Sara diz: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso rirão comigo.
Essas pessoas perguntam por quê, que perguntaram para mim a ideia, né? Por que você criou? Parece que eu fui assistir o seu vídeo com um padre, uma conhecida nossa falou assim, eu achei engraçado. Eu disse, mas Sucesso! Deu certo, legal. gente. Mas não é. Não, mas gente, você está contando piada? Ele disse, não, minha filha, mas. Entendeu? Que é a frase que diz: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso irão comigo. Eu vou deixar aqui no chat e aí vocês depois olhem aí. A terceira pergunta: a Gabriela tem um santo de devoção? Ixi, tenho vários. Pode começar a listar Mas, aí, para a galera poder se ó, apegar e olha que entender. engraçado como as coisas são, né? Desde pequena, eu tenho uma santa de devoção, que é Santa Clara. E aí, com 15 anos, eu encontrei outra Santa Chiara, né? Que é a Chiara Lubick. Assim, primeiro encontrei outra Santa Chiara, que era Lúcia, que é Beata. Depois encontrei Chiara Lubick. Então foi muito engraçado, né? Que as Chiaras me perseguem. São muito minhas As amigas, claras, né? minhas amigas do céu. E fora outras devoções, né? Nossa Senhora de Aparecida, sou muito devota, né? Nasci no dia 12, não no dia 12 de outubro, mas no dia 12, que é dia dela, né? Sou muito devota a ela, a São Francisco, né? Como não? São Tem um Francisco em Francisco, casa, não pode deixar de ser. Francisco em casa, não posso, né? Negar minhas origens. Padre Pio, nossa, minha avó Né? também é muito devota dele, acho que por isso também que eu sou Uhum. muito devota dele. Enfim, são vários, gente, a lista é grande. Madre Teresa de Calcutá também, porque eu também tenho essa coisa, né, de ajudar os pobres, os excluídos, enfim. Também tem. Faz parte de mim, né, também. Nossa, mas Uhum. muitos, muitos mesmo. Esses são É, alguns. uhum. E assim, se você pudesse hoje encontrar Chiara Qual Lubick, delas? Ah, tem que perguntar qual delas. Se você pudesse, as duas, o que você que perguntar, uma pergunta que você faria a cada. nossa, eu nunca me perguntei isso. Porque acho que se eu encontrasse elas, eu só ia agradecer, assim. Não sei, Chiara Lubick, eu tenho muito. Não sei, eu queria ter convivido com ela, sabe? Eu tenho essa curiosidade de ver como ela fazia as pequenas coisas do dia a dia, sabe? Assim, vários escritos, né, dela tem, das companheiras dela tem, né? Só que isso me fascina, sabe? De ver ali. Porque você vê os santos, né? Poxa, uns milagres maravilhosos e tal, mas parece uma coisa muito distante, né? E para mim sempre fascinou ali aquela santidade, aquela radicalidade nas pequenas coisas, né? Poxa, aquela. Uma coisa que as primeiras companheiras de cara sempre falavam dela, né? Que ela estava escrevendo um tema super importante. Poxa, presidente do movimento Chocolares, cara, fazendo trilhões de coisas e tal. Tava escrevendo. Quando outra popa chamava ela para comer, ela largava a caneta no meio da palavra. Ela não terminava de escrever a palavra. Porque ela falava: a vontade de Deus para mim agora é ir almoçar, jantar, sei lá, Peraí, dá fazer licença visita. aqui. Não interrompe meu Então, raciocínio, não, né? então, para mim, assim, essas coisas pequenas, assim, pequenas, né? Sempre me atraíram muito, né? Então, não sei, acho que a pergunta seria, cara, eu posso passar, sei lá, um mês com você pra eu aprender como ser santa, assim, nas pequenas coisas. E pra Chiara Lucci, eu acho que eu perguntaria, não sei, a experiência de Chiara Lucci é muito sobrenatural, né? Muito, né? Muito. Porque quando você entende, assim, quando você passa pelas coisas, por coisas na vida, né? Por doenças, por sofrimentos e tal, você dá mais valor, né? E tem quase que empatia por quem sofre também. Então, deu imaginar a dor que ela sentia, né? A dor física que ela sentia, forte, né? Junto com as dores também emocionais, né? De você saber que você tá para morrer, de saber que você nunca mais vai sair daquela cama, de saber que você tá presa ali, né? Naquele espaço. Enfim, a dor espiritual também, né? De talvez não conseguir ir numa missa, né? De não conseguir. Enfim, acho que a minha pergunta para ela, assim, seria mais no sentido
realmente do sofrimento, né? No que ela pensava, no que ela imaginava, no que ajudava ela, nos momentos mais, assim, daquelas dores agudas, sabe? O que ela pensava, o que vinha na cabeça dela, que oração ela fazia, como ela se dirigia a Deus naqueles momentos, né? Assim, se ela sentia Deus ali mesmo, naquela dor, sabe? Do tipo, olha, que dor que tá vindo agora, é Jesus que tá chegando, né? É meu esposo, é o esposo da minha alma. Então, seja bem-vindo, dor, porque és tu. Assim, de É verdade. saber, né, como ela encarava isso mesmo, assim, ali bem na prática, assim, acho que seria Uhum. mais em relação a isso. Antes da gente encerrar, eu queria te mostrar uma coisa e depois você mostra para a pessoa que eu guardei de lembrança e serve. Cadê aqui? Deus. Ah, tudo Está bom. guardado aqui. Tem me ajudado bastante. Então, estamos no final. Queria te agradecer demais, demais mesmo, a colaboração, ter se disposto a vir aqui, agradecer quem assistiu, quem esteve aí com a gente durante um tempo. Mandar um abraço, mande um abraço para a dona Fátima, seu Francisco, Dani e Lucas também, e para o doutor. Manela. E eu sempre encerro as pessoas, convido elas a fazer uma oração, e a gente pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, antes de terminar. Pode, primeiras damas, você começa e eu completo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade. Rogai por nós. Amém. Gabi, um beijo. Espero que a pandemia passe e a Beijão. gente possa se ver logo. Obrigado. Sim. Valeu, gente. Beijão para vocês e até a próxima. Até.